Do Cara Expressionalta, mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa tarde do dia 11 de junho de 2021. Sou Romulo Maia, apresento o programa diretamente de Berna, capital da Suíça. Rodada aí de primeiro, como o Vior vai emendar com o desafio peruano, vou primeiro abrir aqui o microfone do Pepe para ele dar boa noite. Boa noite aí da Tailândia, enfim, boa madrugada. Fala, Pepe Escobar. Bom, boa noite. Para vocês é o quê? Bom dia? Boa tarde? Boa tarde, né? Para vocês no Brasil, na verdade, é boa tarde, é isso? Exatamente. Peraí. Já é tarde no Brasil. Ok. Bom, vai dar rock and roll hoje, bastante. Mas antes eu preciso dizer para vocês de onde eu estou vindo, que é sensacional a história. Eu estou vindo uma batida da polícia. Literalmente. Rapaz, como assim? A gente estava, eu e dois amigos do Clube de Correspondentes Estrangeiros, a gente estava fazendo um jantar entre nós num restaurante francês no antigo Quartier à Gogo de Bangkok histórico, onde tinham as Go-Go Girls, os bares, todo tipo de tráfico que você pode imaginar. Hoje tudo absolutamente deserto, uma cidade fantasma. E esse restaurante é sensacional, é um bistrozinho francês de um senhor de Lyon que está aqui há 4 décadas. Então a gente estava lá no nosso jantar, tranquilo, etc e tal. Eu chego no jantar, o meu amigo fala, quer tomar um café? Eu falo, escuta, mas isso é um restaurante francês, você tá maluco? Aí vem uma garçonete tailandesa com um café, mas dentro do café o que tinha? Tinha o House Red. Ou seja, a gente estava infringindo todas as leis da Tailândia nesse momento, porque no momento não se pode consumir álcool em lugar nenhum. Bom, começamos o nosso jantar, uma maravilha. No final, quando vieram os pratos principais, vamos tirar foto para mandar para todas as nossas redes, carnaval de sempre. Quem chega? A polícia! Sensacional. Ou seja, alguém os dedou de que esse é um restaurante onde a maioria da clientela são ocidentais e que eles certamente estavam vendendo álcool contra a lei. Bom, eles não estavam vendendo álcool contra a lei. Eles estavam, nós, os clientes, a gente chegava e ganhava um copinho, uma tacinha de chá, onde dentro, em vez do chá, tinha um House Red. Mas uma coisa muito simples. Alguém percebeu essa história, dedou para a polícia baixou com uma street gang, na verdade. Um dos caras que estava fantasiado de policiais era um cara de gangue de rua, literalmente. Que, obviamente, subcontratado pelos policiais que fazem a ronda do bairro. E a coisa mais escrota, eles levaram as garotas do bar e as garçonetes, mas não tiveram o peito de levar o francês dono do restaurante para ir fazer um depoimento na estação de polícia do bairro. Entende? E nós ficamos muito putos. Um dos meus amigos falou, escuta, nós somos correspondentes estrangeiros, nós somos da imprensa internacional. O que o senhor está fazendo aqui? E tirando fotos, inclusive nossas, sem a nossa autorização. Aí eles baixaram a bola um pouco, mas, mesmo assim, tiraram fotos do restaurante inteiro, levaram as garotas para depor na delegacia do bairro, e aí a gente depois conversando com o nosso amigo, o proprietário do restaurante, ele falou, claro, era uma operação de extorsão, basicamente. Uhum. E eles nos disse o preço que provavelmente seria cobrado, $1.000, que na Tailândia é um monte de dinheiro. Ou seja, esses $1.000 vão parar no bolso dos caras que fizeram essa batida, entre aspas, entende? Claro. Então essa foi a nossa aventura agora, 1 a 2 horas atrás. Para dar o clima para vocês de como funciona a corrupção absolutamente extrema nessa linda monarquia, cujo rei aparece sambando na Baviera em vez de tomar conta. E eu não posso falar mais do que isso, senão eu vou literalmente para a cadeia. É verdade. Mas sabe que a gente conhece também um episódio parecido com isso, né? Inclusive de batida combinada, de flagrante armado, que levou, inclusive, a algumas movimentações interessantes no ano de 2019, com relação à sucessão lá no comando da direção do PT. A gente publicou um artigo sobre o Compromate, essa questão de flagrante, de deixar de ser guardado. Então, se envolve autoridade, isso aí a gente tem alguma familiaridade. Não é muito diferente. Aliás, não é diferente sequer na matriz
já que a gente vira e mexe quando o pessoal quer dar uma enquadrada na máquina Clinton, na sua influência, o pessoal volta a circular aquela fotinho do Bill Clinton recebendo aquela massagem da mocinha ali com aparência pré-púber. Massagem, exatamente. Eduardo Jorge Vior, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. E, eu comentei com você, tinha muita gente querendo, mas como bom militante peronista, disciplinado, Eduardo Jorge Vior não quer comentar o breve comentário do presidente da Argentina, que viralizou e possibilitou, infelizmente, uma mitada do Jair Bolsonaro nas redes sociais ontem, mandando um tweet, segundo ele, diretamente da selva. Vior, passemos então à questão que essa sim é mais importante, que é a eleição peruana. Você sabe, Vior, que o estrategista-chefe da campanha do Haddad em 2018, que continua sendo consultor do PT, ele fez uma publicação nessa semana em que é, em alguma medida, um sincericídio, porque confirmou aquilo que nós víamos falando aqui e muitas pessoas reclamavam com a gente, que é o seguinte: na eleição de 2018, né, inclusive por comunicações que esse cidadão, Alberto Carlos Almeida, teve com o Piero Leiner, o PT jogou para perder, não queria ganhar porque via como ingovernável se tivesse ganhado a eleição em 2018. E ele falou o seguinte: olha, essa vitória de Castilho no Peru é mais ou menos como a vitória de Dilma Rousseff na eleição de 2014 no Brasil. Segundo ele, era melhor a Dilma Rousseff ter perdido, porque não haveria condição do governo se estabilizar e governar, e teria que fazer concessões muito grandes, que inclusive levariam, né, ao colapso do governo. É a sua avaliação, ou você acha que pode haver uma novidade aí com a manutenção da mobilização popular que está se manifestando nesse momento para a garantia, pelo menos, da diplomação e da posse de Castilho no Peru? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso, Vior. Boa tarde para todo o nosso público, que é muito leal, que sempre está me escrevendo no Facebook, no Telegram. Tenho agora um monte de amigos e amigas brasileiras. Tá. Boa tarde para todas e todos. A situação no Peru, primeiro, isso é um sucesso extraordinário e inesperado do povo peruano, ou seja, o povo marginado, o povo oculto, o povo dos montes, o povo da selva, ou seja, o povo mais pobre do Peru, que jamais entra nas contas da política peruana, para se ubicar. Peru é ainda em grande estilo um estado colonial. Se tem uma oligarquia herdeira da velha colônia espanhola, ela controla através de seus negócios e matrimônios o centro da economia peruana. Nos últimos 10 anos, eles tiveram um grandíssimo sucesso através da mineração. O sea, a través dos investimentos canadenses, chineses, na mineração de ouro, prata, zinc, acho que também em parte cobre. E petróleo na Amazônia. Então, tudo isso levou para um crescimento gigantesco da macroeconomia, com taxas de 6, 7%, mas com uma gigantesca desigualdade. Essa desigualdade explodiu agora através da pandemia, da incapacidade absoluta do Estado para resolver, para organizar o sistema sanitário, a través da corrupção evidente. O Peru teve, desde o ano 19, 4 presidentes, ou seja, uma incapacidade política total da elite política. Então, contra isso, revoltou-se o povo de um jeito quase completamente espontâneo, sobre base sindical, os sindicatos dos professores, sobretudo, em todo o interior do Peru, e sobre a base das chamadas rondas camponesas. As rondas camponesas é uma organização tradicional
recriada na época da Guerra Civil entre o governo de Fujimori e o Sendero Luminoso, para se autodefender dos militares e se autodefender da guerrilha que terrorizava. Então, essa estrutura das rondas ainda é vigente. E o Pedro Castillo vem daí, vem das rondas. É decir, vem do sindicato dos professores e vem das rondas. O líder verdadeiro do partido Perú Libre é Vladimir Cerrón, esse ex-governador do departamento de Junín, no centro dos Andes. Mas ele tem sido impedido como uma acusação de corrupção. Agora, nesses dias, ele recuperou seus direitos políticos. Ele é o verdadeiro líder da força política. Sim. Mas Pedro Castillo é muito conhecido através da greve dos professores do ano 2017. Exato. Então, agora qual é a situação? Primeiro, o que tem ganhado nessa eleição é uma aliança entre o movimento Perú Libre e o movimento da força da Frente Ampla. A Frente Ampla é uma coligação de centro-esquerda liderada pela Verônica Mendoza, urbana, muito com pessoal técnico de grande capacidade, e eles estão aportando para o futuro governo de Pedro Castillo toda a equipe técnica. Sobretudo, o pessoal está falando sobre o Pedro Franque. Exatamente. Cujas declarações algumas pessoas já leram como a primeira concessão, né? Então, bom, em alguma medida seria semelhante ao que Alberto Carlos Almeida falou de Dilma Rousseff em 2014, porque o povo brasileiro se mobilizou ali para derrotar no segundo turno Armínio Fraga / Aécio Neves, e a gente amanheceu com Dilma Rousseff / Joaquim Levy, com o maior contingenciamento orçamentário de todos os tempos até ali. Então, não é comparável com a situação daquela época por duas causas. Primeiro, porque Pedro Franque não é neoliberal. É decir, Pedro Franque é um heterodoxo, um neo-keynesiano suave, por assim falar. Ele sempre fala em fazer reformas microeconômicas para cuidar a estabilidade macroeconômica. A gente deveria ver o que isso vai dar. Então, quais são agora? É muito difícil fazer um pronóstico agora. Primeiro, falta ainda a proclamação da justiça eleitoral. Esse é o primeiro elemento. Ninguém sabe o que vai acontecer aí. Mas acho que vai dar. Acho que a justiça eleitoral vai funcionar. Está funcionando, hein? O sea, o sistema eleitoral peruano tem funcionado muito bem, sem problemas, praticamente. Além das lógicas acusações da Fujimori, que são lógicas, sempre vai falar em fraude. Lógica, é bom o funcionamento do processo eleitoral. Espero da justiça eleitoral também funcionarem bem. Então, aqui as perguntas são, as opções são três. Primeiro, o Pedro Castillo, chega no governo, dá reviravolta e vira neoliberal, como já aconteceu com Alejandro Toledo em 2000 e Ollanta Humala em 2011. Possibilidade aberta. Segunda possibilidade, ele chega no governo e faz uma política de reforminhas, procurando fazer compromissos dentro do Congresso. Para lembrar para o público, no Congresso tem 10 partidos e ninguém tem maioria. Ou seja, é impossível para
presidente algum governar com esse Congresso. É impossível, porque as coligações dentro do Congresso vão mudar de um dia no outro. Então, a terceira possibilidade é se apoiar no movimento popular, ir para uma colhida de assinaturas. Ele precisa 2 milhões e convocar a eleição para uma constituinte. Com uma campanha de colección de asignaturas, él puede llamar para un referendo y convocar a constituinte. Mas, Vior, convém isso do ponto de vista de estratégia política, porque seria diferente a eleição? Como? Seria diferente porque se a candidatura do Castilho não conseguir conquistar 10% por essa fragmentação que você acabou de descrever no Congresso, há alguma perspectiva de uma eleição para uma constituinte, esse score ser diferente? Sim, porque esse Congresso tem sido eleito segundo os resultados da primeira ronda, da primeira volta da eleição, quando Castilho só tinha 17% dos votos. Okay. Mas agora, já como apoio plebiscitário que ele obteve nesse domingo do povo, esse 50%, já é uma outra situação. Então, e além disso, o reclamo de nova Constituição é muito forte no Peru, porque a Constituição atual, a Constituição de Fujimori, de 1993. Sim. Então, é muito forte o reclamo de inclusão de direitos, declarações de direitos na Constituição. Então, eu acho que daria, mas é uma ruptura. Ele iria para uma confrontação, sobretudo no campo econômico, total, se ele fizesse isso. Então, eu não sei o que eles vão decidir, para onde vai o rumo. Mas nesse momento você tem essas três possibilidades abertas. É. Conciliação, compromissos menores, reforminhas, para estabilizar, acho que não vai dar certo, essa é a minha opinião, mas eu não estou no Peru. E a terceira possibilidade é a ruptura democrática. Vior, quem está em torno do Castilho? Tem um personagem, por exemplo, similar ao Álvaro Garcia Linera, por exemplo, que faz a macropolítica e que pensa geoeconomicamente o Peru dentro da América Latina e globalmente, não? Ainda não, precisamente porque Castilho virou candidato após a condena do Vladimir Cerrón. O líder político com uma visão muito dura do processo político peruano é Vladimir Cerrón. Sim. E agora ele volta para essa política. Vamos ver o que acontece. Ele vai voltar em que papel? Em que papel? Ninguém sabe. Porque a devolução de direitos políticos tem sido nesses dias. Ele não tinha a possibilidade de se candidatar. Então agora volta sem posição institucional. Uhum. Então vamos ver o que acontece. Se vamos ter mais um jogo de Cristina Alberto, ou vamos ter um jogo Raúl Dias-Canel. Não sei como vai ser isso. Qual é o diálogo? Qual é o diálogo dele com Castilho? É de uma posição... Até agora era bom. Ou seja,
ten sido o Vladimir Cerrón quien propuesto Castillo como candidato, porque Castillo viró muy conocido en Perú durante la greve dos profesores en 2017, una greve nacional que duró 3 meses. Entonces, él es una figura conocida, una figura nacional conocida. Vamos a ver ahora, porque precisamente tenemos una desproporción de poder. O sea, Castillo tiene un poder institucional. Cerrón, acho que tem a liderança do movimento no interior, mas eu não estou aí para avaliar com precisão. E quais são as conexões? Vai se demonstrar nos próximos meses. E as conexões latino-americanas deles, especialmente com a Argentina e o México, por exemplo? Até agora não tinham. Você deve pensar que isso é um movimento muito novo, muito jovencinho. Está se organizando agora. Eles receberam de imediato o apoio de Alberto Fernández, o apoio de Lucho Arce. Ainda não o reconhecimento mexicano, ainda não, porque ainda não está proclamado legalmente. Legalmente, sim. Claro, a atitude de Alberto Fernández tem sido apurar o processo de decisão. Mas vamos ver. Acho que a transição formal vai dar. Eu penso que não vão ter problemas na transição institucional. A discussão, para mim, é a organização do governo para saber, a incógnita é quem vai para o governo, para o novo governo, para saber qual vai ser o rumo. Uhum. O Vargas Llosa falou um monte de... Bom, não vou nem qualificar. Ele ainda tem alguma influência no arcabouço, no maquinário político do Peru, ou não? O filho, Álvaro. O filho, né? Álvaro Vargas Llosa tem feito a campanha com a Fujimori. E eles são herdeiros da velha oligarquia de Lima. São famílias de 500 anos. En Perú sí existe eso. Sí, igual que na Colômbia. São tradições familiares da colônia. Porque no Brasil, na Argentina não existe, mas aí sim. Houve uma pergunta, quão importante é para a estabilidade, da formação desse governo de estabilidade, a questão da droga? Porque na Colômbia, inclusive a gente conversava sobre isso, não é possível arriscar um prognóstico, você dizer que as pessoas com quem você conversava ainda não restabeleceram contato com você, e isso é um sinal de que a repressão realmente está muito pesada, embora isso tenha sumido do noticiário, talvez até isso seja a causa de ter sumido do noticiário internacional a questão, a conflagração na Colômbia. Mas o imperialismo, embora não tenha uma política externa definida, essa indefinição é parte do que leva a própria indefinição com relação às reuniões que vêm ocorrendo aqui e ao que vai ser discutido na reunião com o Putin, entre o Biden e o Putin na semana que vem, mas, de uma certa forma, os Estados Unidos não podem deixar, né, a coisa correr solta na Colômbia por conta da importância da droga ali. Isso também pode ser refletido para o Peru, embora a produção peruana não seja tão relevante para o mercado internacional quanto o colombiano. Peru não é relevante para a produção. Não, o Peru é relevante porque o Peru é distribuidor. É ainda mais relevante. Porque o Peru é o grande distribuidor de droga da América Latina inteira agora, nos últimos anos. Não é? Sim, mas no eixo da Amazônia. Sim. Não nos centros do Peru. Que nos centros do Peru tem droga, tem um mercado interno, mas para o mercado internacional são importantes os roteiros que chegam da Colômbia, do Equador, pela toda a Amazônia para entrar no Brasil e na Bolívia. Uhum.
Essa é a importância do Peru nesse sentido. O que eu não sei, porque não segui toda a história da Odebrecht no Peru. E porque agora, já ontem, o Ministério Público recomeçou todo o processo contra Fujimori. Porque ella tinha uma eximissão de prisão, essa tem sido a sua possibilidade de se candidatar. Também quem falou que ela foi votar com como é que eles chamam, esse anelo eletrônico. A tornozeleira eletrônica. Ela foi votar com a tornozeleira eletrônica? Ninguém confirmou, mas sim. É uma questão interessante essa do Peru, né? Porque a Odebrecht, assim como no caso brasileiro, era multipartidária, financiava todo mundo e toda a classe política ali ficou pendurada. Então é uma questão de repente, fazer uma pressão para ela, né, baixar a bola, aceitar o resultado, enfim. Interessante ver essa dinâmica. A pergunta seria por que o Ministério Público reagiu assim de rápido após a eleição. Não, exatamente. Em uma medida, obviamente, evidentemente especulativo, mas ela movimentando aí com, né, acusações de fraude, etc., ele tá uma forma de chamar ela para conversar. Agora, por que o Ministério Público estaria tendo essa atuação anti-oligárquica em favor né, uma questão de preservação da estabilidade institucional e depois, por sua vez, vai ver o sistema de freios e contrapesos? Sabe o que eu acho que a oligarquia apoiou a Keiko só como última opção. E agora ela cadê? Deve desaparecer da política. Acho que essa é a política da oligarquia peruana. Além disso, eu penso que uma certa embaixada que me interesse, por enquanto, em fazer ficha limpa. Nós já não ficamos detrás desse pessoal, estamos... Porque eu vejo isso em distintos países. Estão deixando cair seus aliados de ontem. Certo. E, Vior, de repente era bom você, para a gente fazer uma transição, comentar sobre a sua publicação mais recente, tratando dessa questão de laboratórios, e a gente pede a contribuição do Pepe Escobar, que está de olho nessa questão também. Sim, a matéria que publiquei ontem, está na tela. Infobaires 24, é sobre a nova campanha de denúncias americana contra a China com acusação de o laboratório, o Instituto de Virologia de Wuhan ter sido o responsável pela explosão da pandemia de Covid-19. Sim. Então, a minha pergunta, Opa, travou o sinal do Vior aí? Eu acho que travou. Acabou de voltar, você falava da sua pergunta, Vior, pode falar. Sim, a minha pergunta aí na matéria é por que agora? E por que os democratas pegam agora a argumentação de Trump do ano passado? O vírus chinês, a China é culpável, tudo isso. Não é só um motivo qualquer no contexto dos conflitos geoestratégicos entre os Estados Unidos e a China. Então, o problema é que isso, as publicações no Wall Street Journal, pelo mesmo jornalista que falou em 2002 das armas nucleares iraquesas. Eu conheço, é um escroto. Eu conheço pessoalmente. É um escroto. Conhece. Nossa, diplomado. Michael Gordon. Eu lembro, porque na época eu estava cobrindo o Iraque.
Não, eu cobrindo. Na época, em 2002, o Michael Gordon fazia aqueles absurdos na capa, e eu estava no Asia Times, basicamente desmentindo os absurdos que ele falava. A gente tinha uma guerra interposta, que, claro, muito poucos leitores seguiam, porque a gente era muito pequeno na época, né? Mas, nossa, isso aí eu lembro de ponta cabeça. Era ele e a Judith Miller. Foram os dois caras que venderam todo o absurdo que o Ahmed Chalabi estava vendendo para inteligência, entre aspas, americana. Tá? E que o Tony Blair fez aquele famoso discurso de que a Inglaterra estava a 45 minutos de ser atingida por uma arma química iraquiana. Vocês lembram disso, né? Acho que muitos de vocês devem lembrar. Sim. E não é por acaso que o Michael Gordon é especialista em fazer esse tipo de dossiês. Mas agora desde o Wall Street Journal. Já não mais no Times. Mas é a mesma. Vior, é isso que quase ninguém no Ocidente sabe. São, na verdade, os mesmos órgãos, porque os informantes e as fontes são os mesmos. Ou seja, você vai ver a mesma matéria, alguns parágrafos reescritos a 15% a 20%, no Wall Street Journal, no New York Times, no Washington Post, na Economist, no Financial Times, que pelo menos tem gente que escreve um pouco melhor, aí vai ter 30% a 40% a mais de reescritura, mas vem das mesmas fontes. Sim, e são as mesmas fontes em Washington, são as mesmas fontes eventualmente em Nova York, mas basicamente do Beltway, Washington. Sim, mas novo agora nessa nova campanha, tudo é que o Anthony Fauci também entrou agora na denúncia contra o Instituto de Virologia de Wuhan, que ele tem apoiado muitos anos. E as pesquisas que os chineses realizaram em Wuhan têm sido financiadas. Exatamente isso. Mas isso... Porque, e aí chega, porque pela EcoHealth Alliance. Vior. A EcoHealth Alliance é um investimento da Fundação Gates. Da Fundação Bill Melinda Gates. Bill e Melinda Gates. Então, agora, por que agora? Porque agora chegou o divórcio entre Bill e Melinda. Claro. Eles tinham decidido, no ano 2011 já, quando os filhos ficaram e viraram maiores, que agora já é idade, eles iriam donar o 90% da sua fortuna, 133 bilhões de dólares, para a fundação. E a Melinda já deixou esse eixo de pesquisa dentro da fundação. Ela vem trabalhando, apoiando projetos de gênero, de projetos para mulheres, toda essa linha. Ela não quer o compromisso. Primeiro, ela rejeitou a amizade do Bill Gates com o Jeffrey Epstein. E segundo, rejeitou essa linha de pesquisa, que é a linha de ganho de função. Ou seja, a modificação dos vírus, a modificação da estrutura dos vírus para fazê-los mais agressivos. Então, o que está em jogo agora, é o futuro da pesquisa farmacêutica e bacteriológica. Eu sei, mas o ponto é que todo mundo sabe tudo isso que você descreveu muito bem. Todo mundo sabe disso em Washington há mais de um ano. Mas isso não podia vazar antes, porque era a administração Trump. Agora, como eles estão absolutamente desesperados, Biden e Harris, porque eles estão sob fogo cruzado de todos os lados e eles estão enfrentando uma rebelião interna, que é isso que você não vai ler no New York Times, no Washington Post,
ou na CNN, uma rebelião de silos de informação e de inteligência dentro do Pentágono e em outras áreas do Deep State. Só para dar um exemplo, sabe quem está dando o briefing para o boneco de pano no Putin-Biden em Geneva na semana que vem? William Burns, da CIA. Ou seja, qualquer informação que vai entrar naquele cérebro que está virando um purê de batatas do Biden, a informação principal está vindo da CIA. Ou seja, não difere nada da época do Trump, onde as informações de inteligência que ele tinha vinham direto do Pompeu. Ainda que ele fosse secretário de Estado, mas o Pompeu era fundamentalmente um operativo da CIA, ainda como diplomata, entende? Então, eles estão num desespero absoluto. A gente tem conversado nessas últimas semanas da possibilidade extremamente plausível de que quem está coordenando todo esse jogo resolveu atirar o Fauci aos leões. É uma possibilidade extremamente plausível, porque o Fauci, para metade da opinião pública americana, é considerado uma coisa pior que o Dr. Mengele. A outra metade são os democratas que estão sob assédio de todos os lados, ou seja, alguma cabeça pública tem que rolar nessa história toda. O Fauci é o candidato número 1. Isso não quer dizer que isso vai acontecer. Agora, essa mudança que houve nesses últimos meses, com o divórcio de Bill e Melinda, com o fato de começou a aflorar questões muito mais sérias do relacionamento direto do Bill com Jeffrey Epstein, o que gera uma caixa de Pandora absolutamente inimaginável de podridão, né? Que envolve tudo, envolve desde pedofilia até tráfico de informação ao mais alto nível envolvendo adolescentes, né? Agora, Pepe, sim. Que rol joga aí a concorrência no mercado farmacêutico? Ou seja, exatamente, porque BlackRock, Pfizer, BlackRock, Larry Fink. Exatamente. O problema principal é qual o jogo dos principais players da Big Pharma, onde entram afiliados dos Masters of the Universe financeiros, como BlackRock, e outros que estão ligeiramente à parte. Exatamente. Eles estão brigando entre eles por uma fatia de mercado global, na verdade. Não só americana, é global. E a longo prazo, porque eles já estão pensando no Covid-20, no Covid-21, no Covid-22, no Covid-23. Esse negócio não vai parar. Vai ter variante do Nepal, da Arábia Saudita, de Jacarezinho. Não vai parar mais. Vai ter variante o tempo todo. Porque é um business. É um rolling business essa história. Também acho que o ataque sobre Bill Gates aumentar, porque 133 bilhões de dólares é um monte de grana. E todos querem esse. Agora já a EcoHealth Alliance saiu da cooperação com os chineses e tem ido para a cooperação com os índios. Mas agora é tarde, né, Vior? Porque agora já está provado que a cooperação deles com os chineses, por exemplo, todos os documentos, a maior parte dos documentos afloraram, eles estão diretamente implicados em qualquer pesquisa de ganho de função no laboratório de Wuhan, eles estavam implicados desde o início. E isso não tem como mais redactar. Já é de conhecimento público. Eles pularem agora para os indianos é tarde. Não adianta. Sim, a República Popular rejeita tudo porque não quer entrar num processo civil no judiciário americano. Exatamente. Mas imagina se os chineses são loucos de entrar num debate dentro de uma corte americana. Isso, ninguém em sã consciência é capaz disso. O mais provável é que a inteligência, entre aspas, as 17 agências, eles têm já redatado um report final sobre o que aconteceu em Wuhan, que, obviamente, retira qualquer tipo de ingerência ou de responsabilidade
dos investimentos americanos, passa toda a responsabilidade para os chineses e vai ser um report muito vago, ao estilo da comissão Warren depois da morte do Kennedy e ao estilo da comissão do 9/11, que vai ficar no ar, muito vago, mas que vai dar a impressão, o ilusionismo para a opinião pública global, de que basicamente a culpa é da China. Isso a gente já sabe antes deles até publicarem. O negócio que já está certamente redigido. O que cabe a... Se ainda houvesse jornalismo investigativo nos Estados Unidos, por exemplo, o que caberia nesse prazo de 90 dias que foi dado até o report final? Você joga uma equipe de jornalistas investigativos em Fort Detrick e em volta e vai escavar tudo que aconteceu antes, durante e depois da interdição do laboratório e de todas aquelas doenças pulmonares inexplicáveis que aconteceram em cidadezinhas próximas ou um raio de 50, 100 quilômetros de Fort Detrick. A gente sabe que isso não vai acontecer. Ou seja, isso já explicaria muita coisa. A segunda parte é bem mais complicada. Seria os chineses darem o timeline definitivo. Eles deram até agora, mas nenhum de nós acredita que esse seja o timeline para ser impresso nas tábuas da lei, de tudo que aconteceu desde a primeira internação, que não foi em Wuhan, né? A primeira internação de 2 pacientes da Mongólia interior com uma doença pulmonar inexplicável foi bem antes de Wuhan. Foi em novembro, no começo de novembro. E essa história está documentada também. Eu citei em um dos meus artigos do ano passado. E a história de 2012 sobre essa história perto de Wuhan, sobre a mineração na gruta, toda essa história... 2012. Pois é, seria um possível antecedente, exatamente. Por exemplo... Que denunciou Fauci. Fauci falou nisso. Fauci, exatamente. E, claro, e o papel do Fauci, que é... Bom, ambiguidade é ser extremamente diplomático, né, para definir toda a ingerência e todos os diferentes papéis do Fauci, os papers que ele publicou ou que ele autorizou, as mudanças de opinião dele sobre ganho de função, as mudanças de opinião dele sobre lockdowns e sobre vacinas, inclusive. Então, ou seja, ele é um elétron livre e ninguém cobra as incongruências. São 40 anos. 40 Exato, anos. 40 anos. Ninguém cobra todas as incongruências dele e ninguém cobra o fato de que ele não é um virologista entre os tops do mundo. De jeito nenhum. Ele é um burocrata. Ele é um cara que carimba... Ele é alergólogo. Ele é alergólogo. Exatamente. Virologista... Ele não é virologista. Pois é. Um dos grandes especialistas é o Dr. Raul, em Marseille, que foi completamente vilipendiado desde o começo, quando ele estava falando algo que era extremamente restrito, ou seja, o tratamento que ele estava propondo era para casos extremamente específicos e no início, jamais para alguém que já estava numa situação onde você precisava entrar no hospital e ter respiração artificial. Não é isso. E esse cara, sempre, inclusive o ano passado, a gente checou isso várias vezes, ele é considerado o primus inter pares como o maior especialista de doenças infecciosas do planeta. Isso não mudou. Ele é de Marseille. Marseille. Do IHU de Marseille, exatamente. Na época, por exemplo, quando eu escrevi sobre isso, eu tomei porrada de todos os lados. Da Índia, dos Estados Unidos, depois me disseram até do Brasil também, porque ninguém entendeu o texto que eu tinha escrito, que era o fato de que dentro do próprio governo francês existia uma extrema resistência ao Dr. Raul, primeiro porque ele não era da patota, que estava no Ministério da Saúde na França na época. E depois o fato de que tinha uma guerra de poder entre a coterie do Macron e os especialistas de saúde pública do governo Macron, que queriam completamente eliminar o Dr. Raul da jogada, porque o interesse deles era Big Pharma e Sanofi,
uma eventual vacina que a Sanofi poderia desenvolver, e, obviamente, a Sanofi ficou atropelada no meio do caminho como um cachorro no meio da estrada, literalmente. Então, essa história, o que ela gerou? Ficou provado, inclusive para o governo francês, que o experimento do Dr. Raul tinha mérito, tanto assim que o próprio Macron passou por cima do pessoal do Ministério da Saúde dele e, mais ou menos, entre aspas, reabilitou o Macron. Desculpe, o Dr. Raul. Depois ficou-se sabendo, meses depois ficou-se sabendo que os experimentos que ele tinha feito poderiam ter sido mais sofisticados, que não era suficiente para você prescrever o que ele estava fazendo para pacientes indiscriminados, que era para casos muito específicos, no início de problemas respiratórios, etc. e tal. Mas no fundo da história toda estava o quê? Manipulações de Big Pharma. Ou seja, o que aconteceu na França é muito similar ao que está acontecendo nos Estados Unidos. É Big Pharma, no fundo, manipulando toda a narrativa para desenvolver uma nova narrativa a partir de agora que os beneficie para uma série de vacinas, after vacinas, ou seja, é uma vacinação perene da população, não só americana, como global. Se no meio desse ajustamento de narrativa cabeças tiverem que rolar, seja quem for, Fauci é um funcionário. É um funcionário do governo que é detestado por muita gente por causa das suas inconsistências, e o uso que ele teve para a agenda da Big Pharma pode ter acabado a partir de agora. Você não, para voltar para mim, núcleo do problema, você não acha que quem vai a sofrer a grande ofensiva é o Bill Gates? É mais complicado no caso do Bill Gates, porque no caso do Bill Gates tem um acerto de contas corporativo de gente que ele deixou pelo caminho. Ele fez muitos inimigos corporativos dos Estados Unidos. E esses caras estão indo atrás dele, mas agora para dar a porrada final. Não o Larry Fink? Como? Não o Larry Fink? Não entendi, Dior, desculpa. O Larry Fink. Larry Fink? Não, porque o Larry Fink está num estágio tão acima de todos os mortais. A BlackRock ela é acionista direta de todos os outros Masters of the Universe. State Street, Vanguard, Fidelity, Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank. A BlackRock é acionista de todos eles e as ações deles são cruzadas. E, além de tudo, a BlackRock é acionista de todas as grandes empresas, praticamente do Forbes 500, a BlackRock deve ser acionista de 350 a 400. É de praticamente todo mundo. Ou seja, os tentáculos deles... Vocês lembram da época onde a Goldman Sachs era definida como um polvo com os tentáculos em cima do globo? Imagina, essa história é passada há muito tempo. A BlackRock é este polvo. Ou seja, o que o Larry Fink decide, acontece. O Larry Fink diz para o Macron: eu vou jantar no Élysée hoje à noite com você porque eu tenho um assunto a discutir. E vocês têm que abrir o Élysée, o Larry Fink e a coterie dele. Não interessa se você é um chefe de Estado. E daí? Ele passa por cima de tudo isso. Esse é o tapa na cara que a câmera não pega, né, Pedro? É o tapa na cara que a câmera nunca vai pegar. Exatamente. O máximo que a gente tem até hoje são fotos, por exemplo, do Larry Fink num banquete no Élysée com o Macron sentado do lado. É o máximo que você vai ter, né? Ou Larry Fink discutindo com Trump, Larry Fink discutindo com Nancy Pelosi, ou Chuck Schumer, ou esses tontos todos. Mas o jogo que interessa mesmo por trás, nossa. E, por exemplo, o jogo que ninguém conseguiu descobrir isso, porque isso não vai vazar dos chineses, né? O que a BlackRock quer fazer na China? Os chineses estão num balé com a BlackRock, onde eles vão permitir que a BlackRock faça algumas operações no mercado chinês, mas muito circunscritas. E você não ouve de ninguém
do Ministério da Economia, sabe, da equipe do Xi, etc. O que eles vão fazer mesmo? De banqueiros em Hong Kong que acompanham isso de perto. Ninguém sabe exatamente o que a BlackRock vai fazer na China. Mas eles querem ter um pé na China e o governo chinês sabe que não pode antagonizar a BlackRock em termos globais. Eles são mais poderosos do que todo mundo, menos, provavelmente, o governo chinês e o governo russo. Então, você tem que gerir, entende? Então, o que a gente não sabe ainda com detalhes é o interesse desses Masters of Finance nessa reorganização da Big Pharma. E tem a ver com a sua pergunta, exatamente. Não tem uma resposta ainda, viu? Não tem. Agora, todos esses estão sendo pegos no caminho como os cachorros no meio da estrada. Bill Gates, como é que chama? O Fauci, aquele Peter Daszak, o Eco Alliance, etc. Por que, por exemplo, a única figura com um certo peso institucional que estava falando sobre isso um pouco mais profunda era o Robert F. Kennedy Jr. na conta dele do Instagram, que ele reproduziu os posts que ele botava no site dele, o Children's Defense Fund. O que fez Facebook e Instagram? Caçou a conta do Robert F. Kennedy Jr. Ou seja, você ouve e vê ecos para cima e para baixo de gente muito bem, como é que chama? Especializada, inclusive ex-prêmios nobres, mas eles são... como o Duplo Expresso, caçados pelo YouTube, caçados em search do Google, as contas desaparecem nas redes sociais, etc. Então, eles são lidos só por as margens da internet, né? Aqueles silos de inteligência, mas nas margens da internet com um público muito limitado. Eu estou esperando ainda para colocar tudo isso num longo artigo, porque eu estou catalogando, basicamente, nesses últimos dias, várias discrepâncias da narrativa oficial, o timeline chinês, diversas fontes, especialmente acadêmicas e especialistas, que contestam diversos detalhes desde o surgimento do Covid-19. Tem muita coisa que vocês todos que estão ouvindo, vocês podem achar. Isso daí não é um anúncio. Eu vou dar para vocês um site que tem uma série de pontos extremamente divergentes, mas as análises são super sérias e as fontes são muito boas. Quase tudo tem fontes e está linkado. É no Unz Review. E, inclusive, os artigos do próprio Ron Unz, além dos artigos do Larry Romanoff também, que também foram publicados no Global Research. Se vocês fazem uma pesquisa relativamente superficial, inclusive, no que foi publicado no Unz Review e no Global Research, vocês vão ter uma ideia bastante precisa das discrepâncias cósmicas das diversas narrativas. E links para papers super importantes que desenvolvem hipóteses de trabalho, que é tudo que a gente tem no momento sobre toda a saga Covid-19, são hipóteses de trabalho que contradizem completamente a versão oficial. Inclusive, a hipótese de trabalho principal, que eu particularmente acho a mais plausível, é de que isso foi... O Covid-19 basicamente é uma bioweapon. É uma bioarma. Uma bioarma. O vírus é uma bioarma. Para você argumentar isso, é algo que precisaria 500 páginas, no mínimo, com uma série de dados de suporte científicos. Mas eu acho que é possível fazer. Por exemplo, o Ron Unz fez um artigo excelente, publicado nas últimas semanas. A tese dele é muito parecida com a tese principal que está na minha cabeça, que eu gostaria de desenvolver. Ele analisa as possibilidades matemáticas de como o Covid-19 surgiu em Wuhan, naquelas circunstâncias, depois dos military games, no mercado de peixes de Wuhan, perto do laboratório de Wuhan, antes
do grande êxodo chinês do Ano Novo Lunar, numa cidade que é um entroncamento ferroviário de várias regiões da China, e no meio de um quadro de uma guerra comercial e praticamente agora uma Cold War 2.0 dos Estados Unidos contra a China. Se você analisa todas essas possibilidades matemáticas e as coloca superpostas, ou, na verdade, em tempo real, como elas aconteceram, o mínimo que você pode fazer, nossa, é muito estranho, são muitas coincidências acumuladas. Isso não costuma acontecer dessa maneira. Então, isso já joga, pelo menos para o debate entre todos, a possibilidade de que tenha sido não um lab leak, que é agora o mantra na cabeça da administração Biden-Harris, mas pode ter sido um lab leak provocado. Pode ter sido um agente que fez esse leak sair de algum laboratório. E se não foi de Wuhan, foi de algum laboratório de bioweapon americano. E aí o principal candidato, voltando alguns meses, é Fort Detrick. E aí, por que precisa uma análise investigativa de tudo que aconteceu antes e depois do fechamento de Fort Detrick no verão de 2019? Porque aí você pode estabelecer um timeline baseado em entrevistas com testemunhas muito mais plausível do que só suposições que a gente tem até agora. E aí comparar isso com o timeline do antes, durante e depois de Wuhan, incluindo os depoimentos dos médicos da Lombardia, por exemplo, dizendo que no fim de setembro, começo de outubro, havia uma série de doenças pulmonares inexplicáveis através da Lombardia. Mais um exemplo. Nada disso está claro. Sabe? Tudo isso está flutuando nesse clash infernal de narrativas. E o que os americanos querem fazer, no fundo? Como os americanos são especialistas em PR, eles sabem que as narrativas estão em clash e eles sabem que tem muita gente no mundo inteiro que não sabe qual narrativa seguir. Eles querem agora imprimir a narrativa oficial daqui para frente. E aí a importância disruptiva desse report, que eles já têm redatado, com certeza absoluta, antes desses 90 dias, onde eles vão falar, olha, aconteceu isso, foi em Wuhan, escapou desse laboratório e a culpa é dos chineses. Por isso, para nós que queremos fazer uma pesquisa independente, o problema é não ficar no meio da narrativa americana. Claro, Vior, sem dúvida. Eu não quero atacar a República Popular Chinesa. O grande risco é quando você começa com essa história é ficar colado dentro da narrativa americana. Sim, é um problema. É um problema. É por isso que os chineses, não é que eles tenham que fazer um trabalho preemptive, né, a partir de agora. Eles já estão numa estratégia mais ou menos de negar a própria investigação dos americanos, dizendo que é uma investigação politizada. É politizada, mas eles têm que vir com a sua própria narrativa baseada em fatos e apoiada por documentos científicos, com todo o timeline do que aconteceu antes, durante e depois de Wuhan. Eu espero que eles estejam fazendo isso. No momento, a gente não sabe se eles estão fazendo isso. Agora, é um problema interno, de política interna, porque se eles não fornecerem algo concreto para contrapor essa narrativa... Mas isso, Rômulo, eles sabem perfeitamente que isso é uma trap. Os americanos armaram uma armadilha contra a China, mais uma vez. E eu tenho certeza que eles vão usar um Sun Tzu e devolver essa bola para o outro lado. A gente não sabe ainda como eles estão fazendo isso, mas vai vir. Sem dúvida que vai vir. Sem dúvida que vai vir. Agora, aí a gente entra numa questão extremamente espinhosa, que é até que ponto a inteligência chinesa vai vazar dados que eles têm, extremamente confidenciais, do surgimento do Covid, de como eles montaram a estratégia. Isso vai totalmente contra
essa cosmologia do Partido Comunista, que é basicamente segredo, e nós detemos a informação e nós soltamos a informação como queremos. Dessa vez, não. Porque eles estão numa armadilha de dimensões globais, eles vão ter que soltar alguns dados delicados, de inteligência, sem dúvida, para poder ir contra a narrativa americana. E é isso que torna o negócio ainda mais como é que chama? Grávido de tensão, né? Isso daí deve ter alguma definição, Pepe, nessa conversa com o Putin, porque aquela questão dos laboratórios biológicos na própria Ucrânia, tempos atrás também... Eles não vão responder, Rômulo. Eles não vão responder. O Lavrov já falou isso várias vezes, em público, nos últimos meses, várias vezes, que eles estão há meses, se não há mais de um ano, pedindo para os americanos para ter uma conversa franca e direta sobre laboratórios biológicos. Os americanos sempre negam. Não vai ser com o boneco de pano, numa sala que ele nem vai saber onde é, que isso vai rolar. Agora, a gente sabe que o Putin vai perguntar isso diretamente, porque o Lavrov já deu a entender que isso é um dos assuntos principais para ele. Esse é um assunto tão importante quanto aquela famosa estabilidade estratégica, que o Lavrov se refere praticamente toda semana, que é o desenvolvimento de armas nucleares, que tratados os americanos vão querer cumprir daqui para frente, se eles não vão transferir armas nucleares para as fronteiras da Rússia, seja onde for, seja no Mar Negro, onde é o mais provável, né? Romênia, por exemplo, ou pior ainda, para a Geórgia ou para a Ucrânia, que não são nem membros da OTAN. Então, isso é um dos assuntos principais. O outro assunto principal é a guerra biológica, sem dúvida. Mas eles não vão entrar, especialmente porque, agora que a gente já sabe perfeitamente que quem está dando o briefing na cabecinha do boneco de pano é o William Burns, diretor da CIA, ou seja, a pauta e o que vai ser discutido tem que ser vetado pela CIA antes. Ou seja, essa é uma operação de inteligência. Não é uma cúpula de discussão política abrangente. Não, de jeito nenhum. Se é controlada pela CIA, é uma operação de inteligência. Você vai estar discutindo contra o seu inimigo, por definição. E você não pode soltar nenhuma informação que o inimigo possa aproveitar no campo de inteligência. Ou seja, até ontem ou anteontem, a gente ainda estava pensando que, não, quem vai coordenar essa história nos bastidores vai ser o Jake Sullivan e o tonto do Blinken. Não, o tonto do Blinken vai estar na sala, porque eles não podem deixar o tonto do Biden na mesma sala com o Putin sozinho. Mas o principal é a pauta, e a pauta quem vai fazer é a CIA. Isso daí já entrega o jogo completamente. E isso está em linha com essas reuniões preparatórias que vêm sendo realizadas aqui. Você, inclusive, colocou no seu canal lá no Telegram a foto, né, oficial, estou colocando na tela aqui, nesse momento. A foto do G7 hoje? Essa foto você tem que mostrar para todo mundo. Ela saiu agora há pouco. Está aqui na tela, né, inclusive ampliada aqui com a Ursula von der Leyen. Por que você achou essa foto tão ridícula, Pepe? Porque eu acho que eu não consigo achar um compêndio graficamente expresso em apenas uma foto da mediocridade inenarrável do Ocidente no momento. E eu considero o Japão como parte do Ocidente. E os próprios japoneses, eles se acham parte do Ocidente, né? Eles têm um sério problema em se qualificar como asiáticos. Porque eles são uma colônia, porque eles são ocupados basicamente pelos americanos ainda, eles são parte do Ocidente. Então, basta olhar para esses personagens, ver o que eles representam, ver o que eles têm feito nos últimos meses ou anos. Compara isso com o encontro entre Putin e Xi. É gráfico, né? O abismo é gráfico, né? Imagina, Ursula von der Leyen, Charles Michel, que esses caras não são nem políticos, eles são burocratas não eleitos daquela massa kafkiana que é a União Europeia, que é detestada visceralmente pela absoluta maioria dos cidadãos
dos Estados-membros da União Europeia. Eu não sei se vocês viram um poll que saiu também nesses últimos dias. Eu também pus no meu canal do Telegram os resultados do poll. E a opinião pública dos cidadãos de diferentes Estados-membros da União Europeia em relação a Bruxelas. E é um desastre absoluto. Absoluto. Isso é uma coisa normalíssima. Quando você vive na Europa, você fala com seus amigos italianos, espanhóis, franceses, mas é geral, gregos, né? O problema é que é uma superestrutura em cima dos Estados nacionais, onde você não tem como se livrar, você não tem como se livrar daquelas ordens e diretrizes da Comissão Europeia que edita até qual a quantidade de musgo que a vaca pode comer, entende? É um negócio absurdo. E a impotência de um cidadão europeu, de um país X ou Lambda na Europa, é absolutamente total. Agora, com Está representado nessa foto. Com a camisa de força do euro, né, fica difícil imaginar dos países da zona do euro vitória de alguém que coloque realmente em questão a submissão a esse ordenamento macroeconômico e regulatório de Bruxelas. O que ajudou muito na última eleição Macron foi justamente aquela parte do programa da Marine Le Pen que colocava em questionamento no futuro, se ela tivesse ganhado em 2017, a manutenção do euro. Então, aquilo ali foi determinante, tanto que depois da eleição ela se separou do principal assessor que advogava isso. Bom, os caras que elegeram, os caras que inventaram Macron, né? O Institut Montaigne, todas aquelas faixas do establishment francês, né? Os velhos da ENA, École Nationale d'Administration, os caras que vivem no Ministério das Finanças, passam a vida inteira lá como burocratas, as grandes famílias, evidentemente, os oligarcas franceses, os 5 que detêm todos os meios de comunicação na França, eles estão desesperados. Porque eles estão vendo que o mini Rothschild Boy é um desastre em todos os sentidos. E já corre o rumor em Paris de que ele pode nem concorrer no ano que vem. Eu acho isso um pouco extremo. Eles não vão, abdicar tão fácil. O problema é que ele não tem como recuperar absolutamente nada nesse intervalo que deve ser. Agora são o quê? 10 meses, mais ou menos, né? Até a eleição do ano que vem. E a Marine Le Pen, o único jeito que o establishment tem de contê-la é de isolá-la completamente de exposição pública. Por exemplo, impedi-la de publicar um livro, impedi-la de aparecer nos principais debates de TV, etc. e tal. E mesmo assim ela continua ganhando apoio. Nas províncias, né? Você conversa com isso em Paris e fala, c'est dans les provinces. Claro que é dans les provinces. Ou seja, a maior parte da França está dans les provinces, não está em Paris. Mas Paris, como a gente sabe, é aquela janelinha fechada, né? Eles se acham o centro do mundo. E cada vez mais, inclusive, é impressionante, e isso a gente escuta de gente que sempre voltou à esquerda, tradicionalmente, por exemplo, na Normandia ou na Bretanha, que eles estão começando a pensar, olha, talvez não, vamos arriscar, porque pior do que esse negócio que está aí agora, le macronisme, que agora levou um tapinha, pum, levou um tapinha e ficou todo desunhecado, não funciona. Nos preparativos aqui para a semana que vem, Vior, qual ponto você queria colocar aqui para a gente brevemente conseguir discutir com o Pepe de expectativas? Uma coisa que eu achei interessante, mas de uma certa forma era esperado, quando você falava PR, né, relações públicas, essa frase um pouco ridícula de quem solicitou a reunião do próprio Biden, falando que vai falar o que o Putin tem que escutar. Vior. Bom, eu não seria o protagonista para falar sobre Putin Biden, mas o Pepe. Não, justamente, estou falando para você pedir suscitar uma pergunta para a gente discutir aqui. Ponto principal. Não, acho que a pergunta é simples. Pode sair coisa alguma dessa reunião entre Putin e Biden? Não. Eu acho que não. Não. Não é a Yalta do século XXI.
Não, Vior, Rômulus e vocês todos, porque os americanos estão... É uma tentativa quase desesperada desse esquema Biden-Harris. Não se esqueça, eles pediram o summit, tá? Não foram os russos. Os russos entenderam perfeitamente por que eles pediram a cúpula, ficaram postergando. Lavrov, Shoigu, especialmente o Patrushev, Putin, conversaram entre eles. O Patrushev encontrou com o Jake Sullivan, falou diretamente para o Jake Sullivan: escuta, a gente está pensando em talvez ir desse negócio, mas se não for para discutir os assuntos realmente importantes, nós não vamos nem perder o nosso tempo. Obviamente, o Jake Sullivan teve que dar uma resposta aceitável. Não, tudo bem, me dá sua lista e eu levo a lista para o presidente, ou seja, porra nenhuma, ele mesmo, o Jake Sullivan, que foi ler a lista. E, teoricamente, eles concordaram com a lista dos russos. E os russos sabem que isso é um jogo, que, na verdade, não vai rolar, porque os assuntos principais são extremamente espinhosos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos jamais vão, por exemplo, discutir o que realmente está acontecendo na Ucrânia. Eles jamais vão discutir que quem quebra os acordos de Minsk não é o Donbass e muito menos a Rússia, é o governo em Kiev. Eles não têm como discutir um negócio desse, é tabu. E não se esqueça que o boneco de pano estava diretamente... E os seus amiguinhos do Departamento de Estado estavam todos diretamente envolvidos no Maidan, na Ucrânia, em 2014. Então não tem como discutir com esses caras, é impossível, porque a política da Ucrânia é deles, e eles não vão mudar. Então esse é um tema entre vários. Eles não vão discutir, por exemplo, o Nord Stream 2. Putin vai falar: escuta, vocês fizeram todo esse carnaval em cima do Nord Stream 2, nós sabemos perfeitamente por quê vocês queriam impedir o Nord Stream 2. Vocês queriam vender essa porra desse gás que vocês nem têm, liquefeito americano, vindo de cargueiros para terminais que a Europa nem tem ainda, porque vai ter que construir, custando 5 ou 6 vezes mais do que o nosso gás natural, e vocês queriam impingir isso para a Alemanha, sabendo que isso não ia rolar. Enquanto isso, vocês ficavam, enchendo o nosso saco esse tempo todo e impondo sanções em cima das nossas empresas e de empresas europeias também. Não vai ser discutido isso nessa cúpula, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o que vai sobrar? Justamente é essa estabilidade estratégica, que é, na verdade, você definir áreas de influência, que os americanos sempre se recusam a dar para competidores. Eles jamais vão admitir, por exemplo, que a Eurásia é uma área de influência russa. E é. Não só é, como é historicamente. E é historicamente nos últimos 400 anos. Não vão admitir isso, de jeito nenhum. E os russos, e isso é uma coisa muito interessante, eu fiz um post que eu mandei para o Rômulus e para o Vior, agora há pouco, eu escrevi agora há pouco, que é um embrião de uma coluna que eu queria fazer no começo da semana que vem, que é fazendo uma comparação entre o que aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e o que está acontecendo agora. Que é basicamente... Aí tem uma pergunta. Sim. Peraí, deixa eu só terminar. É rapidinho, Vior, desculpe. Que é uma axis anglo-americana anti-Alemanha para impedir, na verdade, que a Alemanha se una à Rússia. E é impressionante, porque a história se repete dessa vez não como farsa, mas como uma tragédia dupla, na verdade. É a mesma história antes da Primeira Guerra e entre o Weimar, a ascensão de Hitler na Segunda Guerra. Churchill e Roosevelt, plot deles, vamos atrair o Hitler, vamos jogar o Hitler contra o Stalin, e aí a gente vai se dar super bem. E agora é a mesma coisa. Bom, não é por acaso que um dos artífices, entre aspas, de tudo isso é Henry Kissinger, que passou a sua vida fazendo dividir para reinar.
Então ele faz declinações e inversões do dividir para reinar. Uma hora é Rússia contra a China, uma hora é China contra a Rússia, uma hora é Alemanha contra a Rússia. É sempre a mesma história. O que ele qualifica como balanço de poder, mas balanço de poder é uma coisa de alguém do nível do Bismarck. O Kissinger não serve nem para engraxar os sapatos do Bismarck. Ele diz que é balanço de poder. Não é balanço de poder. É provocar o caos e provocar guerras. Ou seja, o que eles gostariam, idealmente, não só é que a Rússia e a China, a parceria estratégica fosse cortada ao meio, que é o que eles estão investindo o tempo todo, primeiro durante a administração Trump, bancando contra a China, e agora, durante a administração Biden-Harris, demonizando a Rússia ao máximo, e ao mesmo tempo tentando jogar algumas, digamos, cenouras, que é o que teoricamente eles jogariam na semana que vem em Genebra. Vamos jogar umas cenourinhas para os russos, eles vêm um pouco para o nosso lado, e a gente pode cortar um pouco algo dessa parceria estratégica. Os chineses sabem desse jogo, os russos sabem desse jogo, não vai rolar. Todo mundo sabe. E qualquer analista sério vai dizer para vocês que não vai rolar essa história. Mas é o wishful thinking do Deep State americano e desses caras. Sullivan, Blinken, especialmente Burns, na CIA. Diga, Fior. Coroa britânica. E da coroa britânica. Claro, Fior. Claro, Fior. E a nova Carta do Atlântico que assinaram Biden e Johnson ontem. Isso. Um dos subtextos dessa Carta do Atlântico, que é um negócio que, imagina, para 99% do planeta, ninguém nem sabe o que é e nem vai querer saber, porque o negócio não tem a menor importância. Um dos subtextos dessa Carta Atlântica é justamente isso. É uma axis anglo-americana de novo, para provocar uma cisão de preferência intransponível entre a Alemanha e a Rússia de novo. É impressionante. Eles se repetem. É impressionante. 100 anos depois, quase 100 anos depois, eles se repetem. É o único jogo que eles têm. Né? Eles não têm um modelo a propor. Eles não têm, algo que seja 10% do alcance e do impacto das novas rotas da seda, do Belt and Road Initiative, que é um projeto de comércio e investimento quase global. Eles não têm algo... Os russos pensaram, nós temos que ter o nosso projeto também, que é o partnership da Grande Eurásia, que vai se mesclando com as novas rotas da seda. É um projeto de integração de comércio russo, que envolve a União Econômica Eurasiática, fazer deals com outros blocos comerciais, por exemplo, com a ASEAN, com os meus parceiros aqui do Sudeste da Ásia, até com a União Europeia. O Lavrov falou, estamos abertos a fazer deals com a União Europeia comerciais também. Ou seja, são projetos, e são projetos baseados em comércio, investimento, integração, etc. E tal. O que os americanos têm para propor para o resto do planeta? Nem se fala do Sul global. África, partes da Ásia, a América Latina, eles não têm nada a propor para o Sul global. Nada. Posso te contar no exemplo argentino. Sim. Argentina começou essa segunda-feira a produção local da Sputnik V. Assim, chegou, a resposta americana. A Argentina ficou fora das doações de Pfizer. Isso, pois é. Exatamente. Qualquer manifestação de soberania, né, Vior? Você é punido. Sim, mas é uma punição estúpida. Sim, mas não interessa, Vior, porque, não é à toa que eu chamo isso de estupidistão, né? Eles são estupidistão mesmo, porque está embutido na maneira como eles reacionam a qualquer tipo de iniciativa soberana, especialmente de países que estão na lista negra deles, e agora a Argentina está na lista negra deles, é isso. É sancionado, é ignorado, é ridicularizado, é demonizado. Mais um exemplo. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece após o 6 de julho, quando o presidente Fernandes fale
ante el Congreso del Partido Comunista Chinés para conmemorar los 100 años, como único presidente sul-americano. O Fernandes vai ser o único presidente da América do... É mesmo? En falar para o Congresso do Partido Comunista Chinês. Bom, imagina como isso vai ser recebido em Washington, né, Vior? Uau! Você já viu a resposta da Kamala em México? Ah, sim? Eles estão... O López Obrador pediu para eles de não financiar, não continuar financiando uma ONG mexicana contra a corrupção, que Sim. tudo, não? Uhum. Ela falou que para nós a liberdade de expressão é sagrada. Mas é o único argumento, entre aspas, né, Vior? Tudo se resume a liberdade de expressão, a liberdade de navegação, né? Oceano Índico, Mar do Sul da China. Liberdade de crença. E direitos humanos, entre aspas. Mas os direitos humanos... a Carta do Atlântico, Pepe, é a velha Carta do Atlântico. Direitos humanos não entra a Palestina, não entra o Caxemir, mas entra os direitos humanos dos uigures da China. Né? E não entra nos direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos humanos não inclui praticamente toda a população da Síria, mas inclui os direitos humanos da Al-Qaeda na Síria, que agora eles são os nossos aliados. É assim que funciona. Ou seja, em cada uma dessas vomitações deles, você vê a hipocrisia, né? Então, uma pinga de hipocrisia está lá o tempo todo, né? Sim, mas a minha preocupação é que já é uma hipocrisia inocente. Assim, eu lembro sempre do Asterix. Sim. Os romanos estão loucos. Não? Assim, acho que é ruim ter um império sobre a cabeça, mas é pior ter um império louco. E um império autorreferente, especialmente. Esse né? é o problema, um império sem sentido de realidade. A caverna de Platão deles é um negócio intergaláctico. Eles estão imersos nessa caverna de Platão, especialmente desde 1945, para eles é absolutamente impossível, em termos culturais, sociológicos, antropológicos, filosóficos, sair. Não tem como. Eles só veem as sombras. E são as sombras do complexo industrial militar, dessa elite, entre aspas, política, daqueles joguinhos de cultura pop. Por isso, para voltar ao início da nossa conversa, porque eu já devo bostejar, eu fico muito preocupante esse negócio dentro da Fundação Gates, porque eles é uma luta dentro da oligarquia do 1% que controla os 50% da riqueza dos Estados Unidos. Essa luta pode virar uma luta muito violenta, com custos para o mundo todo. Sem dúvida. Isso para mim é grave. Quando eles começam, quando a oligarquia imperial começa a se fagocitar mutuamente. Claro, na verdade, eles estão se comendo uns aos outros. Agora virou antropofagia total, né? Bom, sim. A dica chinesa fala, quando os elefantes brigam, as formigas fugem. As formigas fugem, exatamente. E a gente tem vários ecos, viu, Vior? Entre esses meus interlocutores do Beltway, dois deles, já nesses últimos dias, em e-mails, eles estavam falando, olha, a guerra civil dentro do Deep State está cada vez maior. A rebelião do Pentágono anti-Biden está virando um negócio
quase fora de controle. Porque, justamente, a maior parte da classe dominante dentro do Pentágono, sem falar do baixo escalão, que basicamente é trumpista, né, do baixo escalão. Mas entre os generais, coronéis, capitães, lieutenants, etc., que tendem a ser... Muitos são republicanos, mas tem muitos democratas também, democratas velha guarda, né? Democratas, digamos, da era Clinton, essencialmente. Ninguém acredita na capacidade física e mental do Biden, e tem um outro contingente ainda mais sério que acha que ele é um usurpador. E esse negócio está ficando cada vez mais sério. E a cúpula democrata, esses medíocres, né, Pelosi e companhia, eles não têm como controlar um negócio desse. Lhes escapa. O único controle que eles têm é no Congresso. Não é suficiente. Quem manda mesmo é o Deep State, não é o Congresso. O Congresso é pago por detentores da máquina financeira, capitalista e grandes famílias para cumprir a agenda deles. E não é necessariamente o que o Biden está fazendo até agora, nesses famosos 5 meses que ele está no poder, né? O que se espera mesmo, basicamente, é uma conflagração. E isso, inclusive, a classe dominante está esperando uma conflagração. Não é à toa que tem tantos caindo fora de bolsa, sabe, fazendo bunkers na Nova Zelândia. Tudo. São as histórias mais loucas que aparecem, né? Vendendo ações enquanto é tempo. Eles esperam que a hiperinflação vai bater super pesado. Se não for, talvez no próximo ano, no máximo. E isso, na hora que acontecer, vai virar o cenário Mad Max mesmo, que a gente vê, que já foi previsto em todos esses filmes de Hollywood, né? Aliás, eu recomendo para vocês, como metáfora do que vem por aí, não deixem de ver Army of the Dead na Netflix. É perfeito. É o melhor filme de zombie apocalipse dos últimos anos. E é uma metáfora perfeita os Estados Unidos, basicamente, é um exército de zombies. Qual a solução para esse exército de zombies? É soltar uma bomba atômica, acabar com tudo. E aí eu vou entregar o final do filme. O final do filme é isso. Eles soltam uma bomba atômica em Las Vegas em cima dos zombies. Ô Pepe, pra gente terminar, eu ia te perguntar isso, mas você já acabou incidentalmente. O pessoal que você conversa aí dos mestres do universo, o pessoal tá apostando que pode fugir do controle dessa espiral inflacionária e somando-se a isso, na antessala desse encontro do Putin com o Biden, a Rússia ter desovado todas as suas reservas em dólar, realmente é algo que o pessoal pode deixar isso aí, essa espiral inflacionária sair do controle e acelerar a decadência do dólar? Teve muitos deles que não esperavam essa medida da Rússia. Vários deles ficaram... Uau! Eles estão falando... Foi a primeira vez onde muitos começaram a perceber que os russos estão falando sério. Porque antes tinha só... Você lembra que tinha muita retórica? Começou dentro dos BRICS, passava nas bilaterais, né, especialmente... ou quando os russos e os chineses se encontravam com os iranianos, etc., de passar em torno... Agora não, agora tem atos, como é que chama? Gráficos, né? Reais, né? E eu acho que agora uma parte da elite dominante e uma parte do Deep State parece que está começando a entrar neles de que os russos estão falando sério e que agora vai ter que levar eles a sério. E se quiser conversar com eles, vai ter que ser como Putin, Lavrov tem dito o tempo todo. Patrushev também. Uma posição de diálogos, de igualdade e de respeito mútuo. Senão, nós não vamos nem nos dar o trabalho de ouvir o que vocês têm para falar. É como se vocês estivessem dizendo, a gente sabe que vocês não têm nada para falar, mas pelo menos vamos sentar na mesma mesa e discutir como adultos. Vocês nem isso são capazes de fazer. Então, isso, em alguns círculos da classe dirigente, essa mensagem já chegou. A impressão que a gente tem é que isso não vai estar claro na semana que vem em Genebra, por causa dessa interferência direta da CIA. Se fosse uma discussão realmente civil dos dois lados, com os civis apenas, ainda que tivesse uma coterie civil em torno
Biden? Talvez. Mas agora que está claro que é a CIA que dita a pauta, mas de jeito nenhum. É um retorno da Guerra Fria. Totalmente. É um negócio que, por exemplo, quando o Reagan encontrava com o Gorbachev, eles até discutiam várias vezes. Bárbaro, eu estava relendo uns trechos do livro do Primakov, que é sensacional. Porque, imagina, o Primakov, ele estava na cadeira da frente de tudo importante que aconteceu na Rússia desde os anos 70, pelo menos, né? E no livro dele, ele fala extensamente das cúpulas Reagan-Gorbachev. Eles discutiam em detalhes, eles voltavam, sabe? Vamos... E se a gente pegar esse ponto aqui, desenvolver, etc. Não, é um negócio que não vai rolar semana que vem. De jeito nenhum. Ele já nasce, já está natimorta a conversa, né? Especialmente porque os russos veem esse palácio de cristal, né? que os americanos erigiram, com um monte de jogos de espelhos dentro, refletindo o wishful thinking deles, né? E impermeável ao mundo exterior. E ainda dentro daquela ótica de que nós somos o poder hegemônico, não vai haver mundo multipolar, e quem dita as regras somos nós. E isso a gente vê nessa retórica quase infantil deles todos os dias, né? Anti-autocracia russa, a influência maligna da Rússia e da China, nós vamos ditar as regras internacionais, o Rules-Based International Order, né? A ordem internacional baseada em regras que nós ditamos desde 1945. Não vai mudar nada disso. E os russos sabem tão bem quanto os chineses. Então vai ser muito interessante, porque você vai ter o estadista mais bem preparado do século XXI, frente a frente com um boneco de pano, que nem sabe onde ele vai estar, na verdade. Que você pode ter para discutir? Aí você tem que botar um cara da CIA batendo no mercado, no martelo, né, na cabeça do boneco de pano e no ponto, e o secretário de Estado do lado para realmente conduzir a conversação. Que a conversação, no fundo, vai terminar sendo Putin e Blinken. Esse summit não é Putin-Biden, vai ser Putin-Blinken. Bom, acho que só isso aí já dá para vocês o estado lamentável do que vem por aí, né? Perfeitamente. Para decifrar esse jogo de espelhos, sombras, nesse labirinto, a gente conta com os insights que você vai municiando em tempo real lá no seu canal no Telegram, cujo link está na descrição do programa em doppelexpress.com, assim como o grupo no Facebook do Vior, que é a melhor forma de acompanhar também o que ele vai levantando. Caríssimos, agradeço a ambos. Aí a gente segue nos trabalhos com Piero Lair, nosso mestre contra da Guerra Híbrida, que está na lateral do campo, se aquecendo aí para entrar. Vou colocar aqui a tela de espera enquanto